A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é a mastologista Márcia Pedrosa, que vai falar pra gente sobre o câncer de mama. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, um prazer conversar com a senhora, viu? Boa tarde, o prazer é meu, Cristiano. Obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Pacientes oncológicos devem se vacinar contra o coronavírus, doutora? Devem sim. Na verdade, inclusive as pacientes, né, imunossuprimidas, Cristiano, aquelas que fazem radioterapia, quimioterapia, ou que fizeram há menos de 6 meses, elas entraram no grupo como prioridade. E a gente, tanto nós, mastologistas, como os oncologistas, radioterapeutas, a gente fazia o laudo para essas pacientes se vacinarem, né, como comorbidade. E aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama também, mas não estão nesse grupo da quimio nem da rádio, elas devem receber a vacina, mas nesse caso elas precisam aguardar entrarem na idade delas para poder se vacinar. Que elas deixam de ser prioridade, né, nesse caso. A senhora poderia explicar melhor para a gente os que são os pacientes oncológicos? Pacientes oncológicos são aqueles que têm diagnóstico de câncer, né? As pacientes que são tratadas por mim são aquelas que têm câncer de mama, elas são consideradas pacientes oncológicas. Mas aquelas pacientes que têm câncer de rim, intestino, colo de útero, qualquer tipo de câncer, elas são consideradas pacientes oncológicas. Doutora, e aí havia uma preocupação ou há um temor por parte dessas pessoas com relação à Covid-19, porque são naturalmente do grupo de risco, e o temor de tomar a vacina, mas nesse caso não seria um problema, né? Isso, exatamente. A preocupação da gente é que essas pacientes, principalmente essas pacientes oncológicas, Cristiano, que fizeram quimioterapia há menos de 6 meses ou que estão fazendo quimioterapia, elas são consideradas imunodeprimidas. E aí essa era a preocupação da gente, que elas pegassem a Covid-19 e como elas iriam reagir pegando essa Covid-19, né? Sim. O medo era que tivesse um desfecho um pouco pior, né? Já eles entram no grupos prioritários, essas mulheres? Já há vacina para este grupo, doutora? Ou ainda estão lutando para conseguir? Isso. O grupo prioritário para os pacientes que têm câncer de mama são aquelas pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia ou que realizaram há menos de 6 meses. Essas estão incluídas no grupo de comorbidade. De comorbidade, isso. E aí elas têm o privilégio de fazer a vacina antes. Pois não. Não, pode falar. Uma dificuldade é justamente pegar esta declaração, né? A prefeitura disponibiliza, mas principalmente aquelas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, às vezes consegue marcar uma consulta agora para ser atendida daqui a 3 meses. Como agir nesses casos que tiver dificuldade de encontrar um médico para fazer a assinatura de comorbidade, doutora? Isso. Infelizmente precisa realmente, né, desse documento para ela realizar essa vacinação como paciente com comorbidade como prioridade. Eu trabalho no serviço do SUS e lá a gente consegue organizar para que essas pacientes recebam essa declaração e se vacinem o mais rápido possível, né? Mas a gente sabe que o SUS ele tem um problema realmente de marcação, né? Uma grande quantidade de paciente, né, para uma quantidade pequena de médico para fazer essas declarações. Então, nesse caso, o que a gente orienta é que se não conseguir marcar com o seu médico, ou com o seu oncologista, ou com o seu médico assistente, que procure algum médico do posto de saúde mais próximo da sua casa, porque qualquer médico pode preencher. É só ele ver o seu histórico, você leva os seus documentos, os seus exames, ele com o seu histórico em mãos, ele consegue preencher esse documento. Justamente essa era a nossa próxima pergunta. Em caso de dificuldade de marcar com o médico que atende a pessoa comumente, ela pode se dirigir a uma unidade de saúde e tentar lá na unidade básica de saúde, não é? Pode. É interessante que nesse caso, quando não for o médico dela, ela leve a documentação, que é exames, que é alguma comprovação de que ela fez químio, rádio, para poder esse médico que atendê-la conseguir preencher corretamente a declaração. Pronto, então só confirmando e deixando claro para as pacientes oncológicas, elas podem e devem se vacinar, são dos grupos de risco,
precisam estar imunizadas e isso não vai fazer nenhum mal, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Mal nenhum. Na verdade, elas só tendem a se protegerem, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o mais importante é a gente, quanto mais pessoas se vacinarem, né, mais rápido a gente tende a sair dessa situação difícil, né? De distanciamento, de uso de máscara. Então, eu acho que a vacina ideal é aquela que estiver disponível para você tomar no dia. Sim, né? sim. Então, claro que tem algumas indicações para um caso ou outro, mas eu acho que na grande maioria o que tem que ficar de mensagem para a população é que no dia que chega lá, se tiver a vacina que estiver disponível, não é para questionar, o ideal é que se tome para poder se proteger e evitar as formas graves da doença, né? A doutora Márcia Pedrosa atende no Memorial Oncologia, que fica no Rio Mar Trade Center, na Torre, não é isso, doutora? No Rio Mar Trade Center, perto do Rio Mar, ali no Pina. Sim. Aqui, Rua da República, deve ser outra coisa, aqui no Líbano. Avenida República do Líbano, que é ali no Pina. Entendi. Ok, então, você que, de repente, ficou com alguma dúvida ainda ou quer ter mais informações, pode realizar a consulta aí com a doutora Márcia Pedrosa, lá no Rio Mar Trade Center, ou no Memorial Ecologia, Oncologia, melhor dizendo, Oncologia, e aí você vai tirar suas dúvidas, vai buscar o seu tratamento, vai ser bem acompanhado. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Não, eu acho que é isso que eu te falei, Cristiano. Acho que a mensagem que a gente tem que levar, né, para toda a população em geral, independente de ser um paciente oncológico ou não, é a importância do distanciamento social, né, do uso de máscaras e da vacinação o mais rápido possível. Então, chegou sua vez pela idade de ser vacinado, agenda a sua data, vai lá e se vacina, porque isso vai ajudar a essa fase difícil que a gente está enfrentando com essa pandemia, né, passar o mais rápido possível. Doutora Márcia Pedrosa, muito obrigado pela participação conosco e até a próxima, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Pronto. Boa tarde. Conversamos, portanto,